A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Nesta semana nós vamos tratar do painel de Agenda Turismo, com mais um conteúdo voltado às questões culturais. O tema do programa dessa semana, Santos encena a história, a arte em prol da educação. Você que acompanhou o início, a abertura do programa dessa semana, viu que nós temos divulgado aí essa vinheta do Fórum Brasil de Turismo Cultural, e é um projeto que nasceu na nossa comunidade do Protagonismo Cidadão e é uma forma que nós temos de contribuir com a evolução da nossa sociedade, com a evolução da cultura, que é exatamente o que nós vamos falar nesta semana. E é por isso que nós estamos recebendo no nosso estúdio produtor cultural, escritor, membro da Academia de Letras de Praia Grande e também do Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande, o Augusto Sarvan, que é o nosso convidado especial de hoje. Augusto, seja muito bem-vindo. Guto, posso chamar de Guto? Pode chamar de Guto. Ô Sérgio, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, o projeto é fantástico, né? E a gente sabe como é importante também os institutos, como a Academia, como a LAPG, que é a qual eu estou presidente, e diretor de ações culturais dentro do Instituto Histórico Geográfico. Todos trabalham com a questão cultural e a questão histórica, né? E o projeto Fórum, ele é fantástico para essas entidades, né? Muito bom. A nossa intenção é estar aproximando essas duas entidades aí do Fórum. Nós vamos falar de tudo isso. Está com o Augusto aqui, a Maria Luísa de Paiva Diniz, que também é escritora, também é produtora cultural, também é atriz, membro também da Academia, do Instituto Histórico Geográfico. A Maria Luísa, que foi fundamental também nessas edições do Fórum Brasil, está acompanhando o Augusto. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada aí pela oportunidade, né? E eu acho, assim, da maior importância esse seu propósito, né, de realmente assim, estimular o fórum cultural, né, de turismo cultural, né, porque é uma das coisas que eu assim procuro valorizar muito e prezo para que aconteça, né, é justamente isso, a cultura como fator de educação e como fator de criar um significado na vida das pessoas, como uma identidade com relação à nacionalidade, não só a nível de país, mas a nível do próprio local onde a pessoa mora. E eu acho que conhecer a história é muito, né? De pertencimento, e isso é muito importante. Maravilha. Vai me ajudar nessa conversa, nesse bate-papo aqui, a Vanessa Rajão, mas hoje ela voltou para a condição de comentarista. A Vanessa é uma parceira no projeto do Fórum Brasil também, ela é a nossa executiva do Fórum Brasil e vai me ajudar aqui a extrair o máximo possível desses dois convidados maravilhosos. Vanessa, obrigado, seja bem-vinda novamente. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Maria Luísa, Augusto Sarvan. Já estamos aqui todos em casa, né? Todos filhos aí do projeto Fórum de Turismo Cultural, e que nós possamos aqui ter um debate gostoso aí sobre história, cultura, regionalidade, e vamos em frente. Vanessa é culpada por eu ter conhecido essas figuras maravilhosas que estão aqui na minha frente, né? Grandes produtores. Augusto, antes da gente entrar aí
no tema propriamente dito, queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem hoje no Instituto Histórico Geográfico, né? Você é membro, acho que você é vice-presidente? Não, eu sou diretor de ações culturais. Diretor de ações culturais. Você e a Maria Luísa, vocês ocupam essa função lá no Instituto, além da Academia de Letras. Academia também. de Letras eu sou presidente e ele é secretária. Como é que está esse trabalho lá? Porque eu não tinha muito essa noção do que acontecia na Praia Grande em termos desse trabalho, né? Até desconhecia, para ser sincero, que tinha o Instituto Histórico Geográfico lá. Quanto tempo ele existe? Como é que está esse trabalho? O que vocês têm feito lá? Na verdade, a academia foi uma das parceiras para fundar o Instituto. O Instituto está completando, acho que 3 anos, né? 3 anos que o Instituto está completando, ele está recente, mas o interessante é que ele nasceu com a proposta de valorizar a história, porque Praia Grande é uma cidade relativamente nova, mas ela já tem elementos bastante importantes da história, né? Professores, agentes culturais, né? Artistas que já desenvolvem na cidade. Então, o Instituto ele veio para valorizar esse processo dos artistas da cidade e da região, porque os institutos aqui eles têm uma facilidade de integração, principalmente com o de São Vicente, com o Paulo Eduardo, né? Que sempre tem um trabalho cultural bastante forte. E acaba entrando na história de São Vicente muitas vezes. Acaba entrando, no caso, como a gente teve o projeto São Vicente. Que era São Vicente. Justamente. Então, o Instituto ele nasceu com essa ideia, né, de valorizar histórias locais, né, buscar ali o reconhecimento e também na questão tanto histórica quanto a questão cultural, né, a questão às vezes também educacional, aproximar os jovens, aproximar a sociedade da história da cidade, para valorizar. Como Praia Grande é uma cidade relativamente nova, então tem muita dificuldade daquela questão do envolvimento das pessoas com a cidade, né, ao contrário de Santo São Vicente, que tem uma história muito rica e bastante, vamos dizer, antiga. Praia Grande está construindo a sua história agora. No campo da formalidade, a história de Praia Grande é recente, mas no campo da história de fato e real é tão antiga quanto as demais, que só tem uma separação geográfica, mas a história acontece em todos os lugares. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro contar histórias, mas também adoro ouvir histórias. E a gente estava chegando junto no estúdio aqui, quando eu estou trabalhando, às vezes eu me perco um pouco quando é trabalho, quando que é diversão, porque quando eu começo a contar a história eu fico parado ali, quando eu vejo já passou o tempo, já passou o compromisso, passou a pauta. A história, a contação de história faz parte também desse pulsar, né, da natureza humana, né? Uhum. Não, justamente, eu acho que isso, né, era, vamos dizer assim, antigamente, quando não tinha televisão, celular, nada disso, né? Como é que as famílias se reuniam, como é que as crianças... Meu avô contava muita história, eu adorava. Como é que as crianças se motivavam. Eu tinha um tio que sentava na varanda de casa e me contava N histórias. Na beira da fogueira, então? Na fazenda, em volta da fogueira. Então, isso era, assim, um ponto de união, né? E de criar uma tradição, né, nas famílias. As famílias tinham esse propósito, né? E as famílias se uniam em torno disso. Muito era passado de boca ao ouvido, né? Sim. Justamente, a maioria das coisas, né? A maioria, né? Porque até assim, por exemplo, não tinha tantos filmes infantis, não tinha tantas coisas, né? Então, quem que contava a história? Eram os mais velhos que vinham contando as histórias, que eram aquelas histórias antigas, da Branca de Neve, de não sei o quê, muitas histórias, e já com alguma característica assim, que eles criavam próprias, né? Por exemplo, esse meu tio contava história assim, da Cinderela, que o vestido dela tinha água no vestido, onde os peixinhos nadavam. Quer dizer, eu viajava na maionese, né? Com isso tudo isso, acho que foi um grande estímulo para que eu me interessasse pela literatura, pela arte, né? E então, para começar a escrever também inventar minhas próprias histórias, né? E eu acho assim que isso é fundamental e que é muito importante. Aliás, eu tenho comentado isso com o Guto, da necessidade que a gente tem de propor que nas escolas se possam levar histórias, né, com conteúdo da história da localidade, da cidade, e isso vá servindo para que as crianças já cresçam com essa identidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Gente, eu vou abrir para a Vanessa fazer uma pergunta, mas eu quero, na verdade,
complementar o que eu estava falando agora, porque o nosso título é a arte em prol da educação, então seria uma ferramenta, né, educacional. E eu estou chamando atenção para isso porque acho que muitas pessoas, talvez até a maioria da sociedade, não pare para pensar na importância e na influência que os meios culturais como forma de educar uma sociedade. Sim. Mesmo que as pessoas não percebam, isso está acontecendo o tempo todo. Mesmo na ausência de uma boa produção cultural, essa educação está acontecendo, nem que ela seja para perverter a sociedade. E a gente não tem feito esse debate da maneira que ele precisaria ser feito. Trazer essas ferramentas culturais como forma de você fortalecer os laços de uma sociedade, digamos assim, esse sentimento de pertencimento que nós temos que ter como nação, como cooperação entre cidadãos, para que as coisas possam acontecer. Porque o ser humano ele não é um Adão que nasceu, né, no Jardim do Éden, que ele vem de algum lugar, ele vem de uma ancestralidade. Ele precisa entender um pouquinho por que aqueles hábitos e costumes que ele pratica são assim, isso vem de algum lugar. E eu sinto falta desse debate, eu sinto falta dessa reflexão, dessa discussão de como essas ferramentas podem ser melhor exploradas para a gente poder fortalecer essas relações. Vocês não têm essa sensação? Uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala muito em propostas, né? Só que, às vezes, o que aconteceu? Lá na Academia de Letras, nós criamos um núcleo de jovens. Inicialmente dentro de uma escola particular, que tinha todo um padrão, mas com intenção de abrir para as escolas estaduais. E agora as escolas estaduais estão começando a entrar, a fazer parte. Só que uma coisa, quando você abre para as pessoas, você tem que ter a noção de ouvir. Então, o que aconteceu? Foi interessante que no nosso evento lá, os meninos foram com o slam, né, que é uma manifestação e que é forte os textos, né, que às vezes são bastante críticos e o que acontece? As pessoas falam de se envolver com cultura, mas quando vai mexer em alguma coisa mais pesada, tem aquela coisa que balança, né? Então a gente fala assim, você quer receber, você quer estar levando a educação, a cultura, você precisa ouvir. Aí depois de ouvir, que aí você vai se posicionar, né? E às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse ponto. Então as entidades, eu acho que os projetos, eu acho que tem um papel que pode desmistificar essa questão. Não sei se é o que você quer dizer, mas nesse ponto o politicamente correto está acabando com a cultura. Sim. Porque o politicamente correto não permite que você escute algo, mesmo para discordar daquele algo, mesmo que você possa contestar aquele algo. Então a gente está chegando num ponto onde tudo é proibido e ao mesmo tempo nada é proibido, a não ser aquilo que eu aprovo. Né? E há um grau de subjetividade muito grande nisso. O quadradinho, né? Então a questão é assim, não. Você quer ouvir? Vamos ouvir. Aí depois é claro que dentro desse processo de ouvir, você vai adequando, você vai mostrando que não é... Então eu achei que assim, foi uma experiência ótima que nós tivemos. Né? O desafio, ver lá o impacto para pessoas que é ligado à cultura e falar, nós precisamos levar para as escolas estaduais. Falei, as escolas estaduais estão aqui, estão se apresentando. Né? Então eu acho assim, que quando esses movimentos de projetos e entidades, é muito importante a gente puxar para a realidade. Para não ficar aqui filosofando desse lado e aqui filosofando do outro, mas você vai ver, não tem uma integração de realidade. Então, quando você apresenta, num caso desse, mostra o distanciamento que está em termos de vida, de realidade, né? Então, você tem que colocar esse impacto. Você quer falar? Dê seu ouvido para... Isso é tão impactante que no espetáculo que vocês apresentaram lá, que vocês produziram para a gente, aquele monólogo lá na abertura do primeiro evento em São Paulo. Para quem não sabe o que aconteceu, no Fórum Brasil, o Augusto e a Maria Luísa nos ajudaram aí na produção de um monólogo, de uma performance de um ator que interpretou ali uma fase da fundação de São Paulo ainda, né? Naquele período ainda, no início aí, no meio do século XVI ainda, quando a cidade de São Paulo ainda estava nascendo. E isso aconteceu em junho desse ano, foi a primeira agenda do Fórum Brasil na cidade de São Paulo. Aquilo foi tão impactante para quem estava ali e não esperava, que você viu o comportamento do secretário de Justiça, que ficou ali uns 10 ou 15 minutos falando da história de São Paulo, porque eu acho que ele não esperava que a gente fosse fazer aquela performance, com todas as críticas que a gente possa fazer, o que poderia ter sido melhor ou não, que nós, como produtores do projeto, possamos fazer, mas você vê que uma história bem contada,
ou uma história que nós nos propomos a contar, sempre cria um impacto nas pessoas. Com certeza. Acho que aquele é um exemplo bastante significativo. Desculpa, mas rapidamente, essa questão também que a gente coloca, é muito importante, às vezes, uma cena simples, desnuda. Porque quando a gente fala de filosofia, fala assim, me fala um filósofo clássico. O que vem na sua cabeça? Fala um dos que vem na sua cabeça, um filósofo clássico. Para mim, bem sábio. Sócrates. Sócrates, né? Eu gosto mais do que foi discípulo dele, né? O Platão. Do Platão. Mas de qualquer maneira ele está entre 2 ou 3, se vai citar o Sócrates vai entrar. Qual era a filosofia de Sócrates? Era o contato, era o argumento, era a simplicidade de você estar com o outro, você passa uma mensagem, você vê uma ceninha pequena daquela lá, mas que tem um conteúdo extremamente forte e mais impactante. Porque às vezes você faz grandes espetáculos, é maravilhoso, mexe com você, mas é uma perfumaria. Porque você passa, tem efeito, não sei o quê, você sai de lá, por mais que você saia satisfeito, você sai vazio. E quando de repente você pega uma cena, algo ali com um ator em cena, que ele traz aqui a questão da história, o conteúdo ali, tudo integrado ali, aquilo lá é mais impactante do que um espetáculo gigantesco. Por isso que esse tipo de processo no fórum, de repente você pegar um José Bonifácio e fazer o ator sair andando, tocando o que ele tocava violino, de repente fala aqui da história, encontrar um Benedito Calixto ali que falam poucas palavras, isso é muito impactante. Então, um projeto desse que nem no fórum, é importante de repente pensar realmente, de estar fazendo pequenas pílulas, pequenos fragmentos para se apresentar. Concordo com você. Porque eu vejo assim que naquele primeiro momento aqui em Santos, quando nós apresentamos lá na Associação Comercial, né? Benedito Calixto. Do Benedito Calixto. Então, ele narrando vários, e assim, como se ele estivesse dialogando com vários personagens, né? Para o momento da história, os Andradas, o próprio Benedito Calixto, o Anchieta, enfim, José Bonifácio. Então, assim, num breve momento, né, ele dialogou com vários momentos da história, né? E a gente sentiu o quanto isso impactou as pessoas, certo? Quando veio à tona assim, alguns fatos totalmente desconhecidos pelas pessoas e falados de uma maneira simples, né? Indo de um Anchieta a Pelé. De Anchieta até o Pelé, quer dizer, enaltecendo a figura do Pelé como um símbolo, né, do Brasil. De tudo. Quer dizer, você foi lá na história, no lá passado e com o contemporâneo que está aqui na tua frente. Sabe? Quando a gente vai falar, por exemplo, de contação de histórias, né, que a gente estava falando no começo do programa, que é um pouco, acho que o Augusto falou agora, a gente está resgatando uma boa parte do nosso DNA humano, que é a nossa humanidade. Uhum. A contação de história nos aproxima da nossa humanidade. Com certeza. Porque nos aproxima com as nossas emoções, com as nossas memórias e com os nossos instintos, né? Uhum. Então, acho que é por isso que a contação de história impacta tanto a gente. Bom, deixa você falar, né? A roda de fogueira, né? Aquela contação na roda, né? Da fogueira, que isso está faltando muito para nossas crianças e jovens nos dias de hoje. Eu vou fazer uma pergunta, que nós estamos em Santos e no meio aí, né, da política, que não há como falar disso. Santos tem uma cultura bastante pujante, mas nós temos trabalhado juntos aí mais ou menos há uns 5, 6 anos, não é isso? E como que vocês enxergam, Maria Luísa e Augusto, essa questão de, ao mesmo tempo que Santos tem muita cultura, nós não temos ainda grupos de teatros que tragam para a cidade essa questão dos personagens que são riquíssimos, como vocês falaram, de José Bonifácio, nós temos Pagu, nós temos tantas histórias que poderiam estar sendo contadas no teatro de rua. Como que vocês enxergam, por parte mesmo dos próprios grupos de teatros, essa não adesão à contação da história do nosso país, da nossa região? Eu acho que tem 2 elementos bastante fortes. O primeiro elemento é o envolvimento, porque você fazer teatro, às vezes não significa que você, como artista, você é muito próximo da questão de história. Às vezes não é o teu filão, você vai para um teatro amador, você vai para textos clássicos, e você não vai para essa pegada. Uma segunda, o processo de teatro de rua. Porque quando você trabalha com o processo de teatro de rua, obrigatoriamente você tem que ter algo que chama atenção.
E personalidades históricas chamam atenção em qualquer lugar. Então você às vezes vai fazer um trabalho, vai desenvolver um trabalho, então se você colocar uma Anchieta em cena, ali que tiver em volta de você vai estar participando, né? Se for colocar um José Bonifácio, um Martim Afonso, qualquer personagem que tem um impacto forte, Benedito Calixto, vai chamar atenção. O teatro de rua utiliza demais disso. A Maria Luísa, ela sempre gostou de contar história, sempre gostou, principalmente histórias de personagens, né? Nós trabalhamos com técnica de teatro de rua. Fizemos uma formação com o maior especialista de teatro de rua do Brasil, que é o Amir Haddad. E lá ele pegava histórias fantásticas, né? Com o Fernando Pessoa e outros grandes, né? E desenvolvia dentro da rua com um teatro simples, onde o recurso era a interpretação do ator e alguns objetos em cena. Então, isso dá aquele impacto, né? E traz à sociedade. Exemplo rápido, ele montou no final do ano um alto de Natal, que ele fez uma pesquisa dentro da região de São José do Rio Preto, foi pegar os grupos de capoeira, os grupos de escola de samba, foi ver tudo que tinha de cultura na cidade, né? E trouxe para dentro da cena. De um alto de Natal. Um alto de Natal. Então é um tipo de proposta que é diferenciado e às vezes os grupos não trabalham com esse processo, trabalha mais assim centralizado numa peça, numa linha de trabalho, né? Então precisa duas coisas. Primeiro, o interesse. E segundo, o artista ter essa predisposição para fazer esse tipo de trabalho. De repente, porque nós temos aqui tantos festivais, acho que vocês têm acompanhado ao longo aí dos últimos 4 anos, temos Festival Geek, Festival do Café, evento da Primavera Criativa, enfim, tantos festivais. E eu senti muita falta dessas personagens realmente históricas. Inclusive, nós temos aqui a questão do evento de José Bonifácio, que também não teve, na apresentação do lançamento do evento, algo que contasse realmente de forma artística a história de José Bonifácio. O que você acha que atribui a isso? É questão financeira? Porque a gente tem muitas formas de fomento em Santos. Nós temos aqui o Promicult, que é investimento pelo ISS, nós temos o PROAC, nós temos as empresas do Porto, editais locais, enfim. O que você acha que a não estimulação do artista? Na verdade, eu queria... Se tem esse ponto de vista do porquê. Porque a gente fala muito sobre o negro, fala muito sobre o índio, fala muito sobre isso, aquilo, e isso foi ficando meio que para trás. Eu acho assim que a maior dificuldade é você encontrar alguém que realmente nos escute, certo? Entenda a nossa proposta, né? Nós tivemos a oportunidade lá em São Vicente, que nós tivemos um projeto durante 8 anos, o São Vicente ensina a história. Nós dávamos oficinas culturais lá para várias idades, falo de babana caducando, que tinha desde criancinha até idosos, né? E aí o que aconteceu? Quando nos propuseram desenvolver esse projeto, nós criamos 4 histórias, né? Sim. Que falava do Anchieta, que falava da Lei de Copiara, que falava do Martim Afonso e da Ana Pimentel, e da Fundação da Vila, né? E nós fazíamos isso itinerante nos pontos turísticos durante a temporada de turismo de São Vicente. Fizemos durante 8 anos, do dia 2 de janeiro até o Carnaval, todo ano, durante 8 anos, né? E o que aconteceu? Quem foram os protagonistas dessa história? Os próprios alunos das escolas de teatro, dos cursos teatrais, né? Comunidade. Que juntava todo mundo. Então, juntava, por exemplo, alguns atores principais que faziam os personagens principais e o entorno, que eram os aldeões, eram os índio criança, índio adulto, aldeão, português, não sei o quê, pirata, quer dizer, tinha de tudo no entorno com uma narrativa central, né? E as pessoas acompanhavam isso nesse roteiro cultural de todos os dias, do dia 2 até o Carnaval, e fez no sucesso, período da manhã né? e no período da tarde, e mais, o que isso teve... Gente, nós envolvíamos mais de 100 pessoas, tinha mais de 100 atores em cena, lindo. Certo? E hoje, quer dizer, o que teve de significado para essas pessoas, o que transformou a vida delas, entendeu? Essas pessoas até hoje são fiéis a gente. Qualquer coisa que a gente fala, vem aqui, elas vêm correndo, sabe? E hoje são pessoas já adultas, quem era criança hoje já está casado, tem pai, é pai de família e tal, outro é avó, outro não sei quem. A família se juntou em torno disso, certo? E hoje eles criaram uma identidade, certo? Em São Vicente, sabe? E uma fidelidade a gente, porque foi um fator transformador na vida deles. Mas uma coisa interessante, também tem que ter a predisposição política. Então, por exemplo, o que acontece com São Vicente? São Vicente tem a encenação. Então, a cidade tem uma predisposição.
Agora, o que a gente pode fazer, de repente? Para implementar isso aqui em Santos. Justamente, a união das entidades. De repente, você ter uma entidade, o fórum. O fórum pode ser uma bandeira gigantesca em cima disso. Proponente disso, Sérgio? Porque traz isso para dentro, de repente, faz aqui, associa, de repente eu estou falando aqui do Instituto Histórico de Santos. Puxa ali a história. Traz a Academia de Letras de Arte, a Academia de Letras de Santos está com a gente também. Quer dizer, de repente você tem uma união das entidades, de repente faz um projeto, uma proposta ali que o fórum seja a base, a prefeitura olhar para isso e ver a necessidade que o município tem para ter essa troca. Aí a coisa acontece. Mas isso precisa também, além desses fatores que foram falados, a predisposição política. Porque se não tiver, eu não sei se você falou o termo político, mas a predisposição do comunidade, executivo, da comunidade, em abraçar esse projeto. Nós temos o nosso amigo em comum, né, Sérgio, o José Luiz, aí do turismo, se ele estiver nos ouvindo, ele é um grande entusiasta desse projeto, e assim, é um sonho dele de trazer aí esse trabalho para Santos e fomentar mesmo dentro do turismo, e realmente, eu creio que, né, Sérgio, o fórum seja... O Zé fala sempre do Calixto, né? É o grande sonho dele fazer uma grande exposição do Benedito Calixto. Então, para ele foi uma satisfação muito grande ter visto aquela apresentação, aquela performance. Mas vou insistir nesse assunto, na questão de como a produção cultural enxerga hoje o cenário e dos gargalos ou até as barreiras que a gente encontra para fazer a coisa minimamente do jeito que ela precisa ser feita, né? Eu tive a contribuição aqui do nosso jornalista, produtor aqui, da nossa equipe, o Joe, que mandou até uma mensagem para mim agora, levantando essa questão, né? Quais são, digamos assim, os aspectos ideológicos que muitas vezes criam toda essa dificuldade para que as histórias precisem ser contadas como elas devem ser contadas. Eu dei até um exemplo aqui, ninguém vai falar dos bandeirantes, né? Porque os bandeirantes vão entrar numa rota de colisão com a narrativa de que eles mataram os índios e isso foi ruim. Falava antes de começar o programa aqui, né? Eu gosto de geopolítica, porque a geopolítica, diferente da ideologia, ela conta a vida como é. Enquanto que a ideologia prega a vida como alguém gostaria que ela fosse. Idealizada. Né? Então, a vida deveria ser assim, mas não é assim. Aí vem a geopolítica e fala, bom, está acontecendo uma guerra em tal lugar. E isso é um fato que você não consegue... digamos assim, esconder, né? Pelo menos não por muito tempo, isso vai acabar aparecendo. Quando a gente transporta isso para a cultura, para a história, e principalmente quando a cultura e a história são ferramentas de educação e precisam preparar as pessoas, não para aniquilar a sua humanidade, mas para refinar a sua humanidade, ela não pode ser deturpada. Você precisa contar a realidade. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Então, eu não posso contar a história dos bandeirantes porque isso é politicamente incorreto. Mas vem cá, isso faz parte da história do Brasil. Mas é verdade, né? Tem que eu tenho que contar contar o lado bonito e o lado feio. E sempre entendendo os contextos da época. Por isso que eu acho que impacta tanto muita gente, quando eu falei aqui do comportamento do Prieto, secretário de Justiça, quando ele viu aquela... Então, ele falou, tentem imaginar o que era esse lugar há 400 naquela anos atrás. época. Né? As dificuldades que existiam, tudo que aconteceu na relação com os indígenas, com os povos originários, enfim, com uma série de outros atores que viviam na época aqui. Se você começa a perverter os fatos para encaixar numa narrativa, você está pervertendo a própria função da cultura e da história como instrumento de educação. E a gente está nesse momento muito delicado. Sim. E isso está fazendo com que, inclusive, os próprios produtores eu tenho visto várias manifestações, produtores indignados, eles estão protestando, estão se levantando contra isso, porque isso vai contaminar a tua... Não, você vai só cantar uma historinha para inglês ver. Você vai ver. ficcionando a história, né? Então, como que a gente muda a história de... Como que a gente muda a história de Hitler, então? Não, ele matou ninguém, ele ofereceu flores e tal. O próprio Museu do Holocausto é uma coisa impactante, mas ele é aquilo real. ali. Né? Bom, eu não sei se eu estou sendo claro, eu queria que vocês comentassem a respeito disso aí, como isso está... isso também tem sido uma dificuldade para que a gente consiga produzir coisas de qualidade. Eu confesso que eu tenho visto muito pouca coisa produzida atualmente. Eu estou buscando sempre produções antigas que eu acho que elas preservam mais essa identidade. Eu não sei se eu estou exagerando ou se o meu produtor aqui também exagerou.
Não, tem, sem dúvida, isso está impactando, né? Porque você cria uma linha de aceitação de verdades, de construções, e de repente tudo a mais se torna irreal. Então, como você falou, não vamos falar dos bandeirantes, mas para não falar dos bandeirantes, vai também ter que tirar outra parte que fazia parte. Quando vê, a história está desmiuçada de uma forma fragmentada e sem realidade. Perde a alma. Justamente, por isso a importância de se fortalecer. Porque quando você começa a se fortalecer as entidades, a gente fala, mas por que você está falando tanto de entidade? Porque dentro de uma entidade você integra pessoas, historiadores, autores, artistas. Então você tem pesquisadores, você tem um núcleo ali de desafio. Então é muito mais fácil você ter um pouco mais força juntos do que vocês ficar um produtor ali, outro historiador aqui, outro... Então, eu acho assim, que o grande segredo é isso. É, primeiro, estruturar um projeto bacana, colocar entidades que possam representar com qualidade, trazer artistas bem intencionados para o trabalho, aonde vai ter uma pesquisa. Fala, não, peraí, o que ele está falando isso? Vamos procurar. Hoje não dá para mentir. Se eu falar qualquer coisa de história, você vai lá no celular, você na hora você desmente. Então, tem de fazer uma pesquisa real, de buscar da história. Se foi positivo ou foi negativo, os bandeirantes eram pessoas maravilhosas? Poderia não ser, mas foram que fizeram a história. Eram pessoas. Então, eram pessoas que vieram e romperam a barreira, tiveram aí como, por exemplo, Martim Afonso. Muita gente fala do Martim Afonso, mas se não fosse a Ana Pimentel, talvez até hoje a gente não poderia sair de São Paulo e ir para Baixada e nem da Baixada subir. Foi uma iniciativa dela de romper uma barreira num certo momento, aonde permitiu que as pessoas que estavam no litoral subissem para o Planalto e do Planalto descesse ou expandisse para o interior. E depois foi a penetração olha só, pro então interior, são né, várias ações tomadas. Agora, teve protagonista e teve antagonista na história. O que está acontecendo é assim, que as pessoas não querem mais interessante isso que você falou agora, Augusto, a questão do antagonista. As pessoas só querem realmente, né, protagonista. E como você que está estudando filosofia, como diz aí o Leandro Carnal, para nós, que é a geração, não sei nem mais qual é a nossa geração, mas acima dos 40, a sociedade líquida, a internet trouxe essa questão de tudo imediato e tudo rápido. Ninguém assiste mais nenhum vídeo, mais de 5 minutos acho que já é muito. Eu ainda assisto, meia hora, 1 hora. Eu também. Mas, assim, isso que você falou sobre conteúdo, uma coisa mais densa, é o que falta e, de repente, hoje a gente não consegue transpor essa barreira pela essa cultura que está vindo agora do imediatismo com essa nova geração. O que vocês pensam sobre isso? Não, vocês como profissionais de educação, de cultura, de teatro, que trabalharam em grandes escolas com o teatro, né? Escolas renomadas aqui de Santos. Não, o que eu acho assim, que é uma coisa que eu batalho muito, é para uma identidade nacional, né? E essa identidade nacional começa na tua casa, na tua rua, no teu bairro, né? Então, quando você conhece, por que na minha rua tem tal pessoa que tem esse nome de rua? Quem foi essa pessoa? Certo? Por que ela é um nome de rua? Se você começar, por exemplo, a fazer um projeto, por exemplo, nós temos até esse projeto, né? Meu bairro, minha vida, né? Por quê? Você vai identificar as pessoas das ruas. Então, as pessoas vão conhecer por que aquelas pessoas estão lá fazendo parte do bairro, da vida delas, do bairro delas, né? E aí, essas pessoas começam a se interessar por essa história, elas se apropriam da história e elas vão defender esse bairro, certo? Porque elas vão se tomar posse. E o curioso disso que você está falando, que também a indignação também você vai poder. Porque quando for fazer pesquisa, às vezes você vai fazer uma personalidade, a personalidade que foi pesquisar não tem nada a ver com a cidade, foi um presente de um fulano que deu, também. O cara nunca foi ali, tem o nome de uma escola, o nome de uma... Isso também, para essa indignação, é importante também. Então, não é que todas as histórias que vai encontrar lá foram o herói do bairro. Mas você fala, não, peraí, esse cara não tem nada a ver com o bairro. Por que o nome da escola? Porque ele era não sei o quê, que ele era envolvido. Quer dizer, o que a pessoa está fazendo? Políticas. Mas o ideal não é nem a questão da negatividade. O legal é você estar buscando saber da história. Das coisas. Justamente. Não, e buscando, né? Porque aí foi saber que o cara não tinha envolvimento. Foi saber. Então, isso é muito importante. Né? Eu se torna ativo. Que assim, a pessoa, a gente precisa ter uma nacionalidade, inclusive regional, local, né? Por quê? Por exemplo, Praia Grande é uma cidade onde a maioria das pessoas vieram como forasteiros, começaram sua vida lá, antes era um bairro de São Vicente, né?
E todo mundo foi começando a vidinha lá, foi até, por exemplo, o pai do Sidney, né? Sidney França. Uma pessoa fantástica, né? Que tem um bairro até que hoje tem homenagem a ele, o bairro da Esmeralda, né? Ele, assim, teve um comércio, e esse comércio criou uma série de coisas, ele participou da vida política, enfim, a pessoa vai criando uma identidade. E assim, várias pessoas criaram comércio, criaram aquela Praia Grande como é hoje, né? E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe quem são essas personagens. E o senhor está vivo ainda, com 94 anos. Olha, maravilhoso, né? Está bem, tá? Então... História viva, né? E uma das propostas do Instituto é realmente resgatar essa história. Só que resgatar essa história e ficar guardado não adianta, né? Eu acho que isso tem que ser levado para as escolas, para as pessoas. Mas vocês acham que as pessoas valorizam hoje? Se a gente saísse a campo hoje fazendo uma pesquisa, o que vocês acham que as pessoas iam mais responder? Eu acho que as pessoas elas não vão fazer tanta questão, mas se você começar a plantar isso na escola, nas crianças, as crianças vão levar para as famílias, entendeu? Vão discutir isso em casa. Então a coisa começa a tomar forma, começa a tomar corpo, as pessoas começam a se apropriar dessa história. Eu vejo uma coisa até mais interessante. Uma pesquisa superficial vai ser negativa, assim, vai ser 90% ou 80% vai ser, não interessa. Mas se aprofundar mais, as pessoas começam a abrir. Porque muitas das pessoas não sabem nem que é história. Né? As pessoas não têm uma noção do que é a importância da história. A história, ela acha que é só aquela história que é vista lá, falado lá. Ele não sabe que ele faz parte de uma história. Porque você viver, você faz parte de uma história. Você é da comunidade, você desenvolve um trabalho na comunidade, você estuda na comunidade, você trabalha na comunidade. A história, ela é contínua. Né? Não é só aquela história clássica que a gente fala, o que aconteceu em 60? Então, o que está acontecendo em 2024? A história, ela é contínua. Então, quando a pessoa perceber que ela não é desvinculada da história, ela passa a interessar. Exemplo, por exemplo, lá no Instituto eles estavam falando, mas tem umas casas aqui que são históricas. Só que as pessoas que moram atualmente na casa não querem nem saber. Você vai lá conversar com a pessoa não está nem aí. Mas espera aqui, você está despertando essa pessoa interesse? Você chegar lá simplesmente falar que a casa que ela está morando lá é história para ela, nada. Mas aproxima da pessoa, traz a pessoa. Conta a história para ela, justamente, né? envolva ela no processo. Justamente. De repente, ouve a história dela. Porque de repente eu falo assim, de repente ela não quer ouvir a tua história, mas ela quer contar dela. No momento que você abre a predisposição para ouvir a história dela, ela vai ter uma predisposição para ouvir a sua história. Então, o meio de fazer o procedimento talvez tenha que ser um pouco diferente. Não simplesmente uma pesquisa, chegar, fulano, o que você acha disso, tal, Não, de repente aprofundar mais. Perfeito. É bem isso mesmo, né? Eu, ainda nessa linha, eu quero entrar numa área um pouco polêmica, que diz respeito da participação do ente estatal nesse tipo de projeto. E por que eu estou falando isso? Porque quem paga a conta, geralmente, cobra ou controla a narrativa, controla o discurso, né? E agora, com os meus 53 anos, eu consegui entender muitas narrativas que eu, digamos assim, aprendi, ou escutei, ou tive acesso ao longo da minha vida. E muita coisa que na época não fazia sentido, hoje eu começo a entender por que foi contada daquele jeito. Os heróis nacionais, aquilo que era importante, e a modificação disso ao longo do tempo. No modelo brasileiro, onde, digamos assim, no modelo brasileiro paternalista, onde a nossa geração se acostumou a cobrar tudo do ente público, o Estado tem que te dar tudo, e bem-estar, a gente chama de o Estado de bem-estar social, né? Então ele te dá educação, saúde, te dá o salário mínimo para você viver, te dá segurança, te dá a casa própria, e ao mesmo tempo não te dá nada, te mantém numa situação de sono, onde você sequer questiona por que é que o nome da rua que você mora tem aquele nome, né? Por que é que você faz certas coisas? Bom, onde eu quero chegar? Enquanto a gente acha que isso é obrigação do Estado, financiar a cultura, ele vai continuar dizendo que tipo de cultura você vai oferecer para o cidadão. Então esse ciclo vicioso nunca termina. Quem paga, escolhe a narrativa. Não faça isso, isso eu não aprovo, isso eu não quero. Como é que a gente sai disso? Você falou muito da legitimidade dos institutos de fazer esse debate. Então, essa legitimidade parte da própria cidadania, parte do indivíduo, não que não está aparelhado por interesse político, por grupos de interesse, né?
isso faz parte do trabalho de vocês na academia, no instituto, ou isso não entra a entidade... Não entra no sim, é um processo, mas caldo. Duas coisas, né? As entidades, elas apolíticas, no sentido que você faz um processo político, mas não partidário, de envolvido, por exemplo, dentro do órgão público, dentro de uma prefeitura, não. A Instituto Histórico Geográfico e a LAPG, Academia de Letras e outras entidades, elas são à parte. Você pode, por exemplo, tanto você falar, mas um político pode vir fazer parte de uma entidade? Pode. Mas desde como cidadão, desde como se ele é um escritor, se ele é um artista, se ele é, por exemplo, um historiador, alguma coisa, aí tudo bem. Mas a questão você pode até ter como parceria, mas nunca como determinante. Agora, quando você falou isso aí, eu comecei a dar risada, no sentido que, se a gente for analisar essa questão da aparelhagem cultural, você sabe de onde vem isso? Desde Platão, desde Sócrates. Desde que começaram os festivais. O festival foi a primeira medida política onde começaram a ver os interesses próprios. Aonde começaram a falar, você vai falar sobre isso. Isso. Para implementar o tipo de cultura que nós vamos Vocês vão ganhar consumir. Em primeiro lugar os festivais, aonde dava as premiações. Ali, no momento, começou a questão dos artistas ficarem independentes dos órgãos públicos. Quer dizer, olha aonde, não a Grécia. A serviço. Né? E agora eu vou corroborar, já que você está aqui, né, escritor, nós estamos aqui a parceria. O livro Dum, quando nós escrevemos a primeira vez no edital do PROAC, eu tive, né, a menor nota, 4,6. Eu nunca tinha tido uma nota num projeto de PROAC tão baixa. E nós entramos com um recurso, e o recurso também foi indeferido. E aí, como você falou, nós continuamos caminhando o projeto sem investimento público, caminhamos pelo privado e hoje o projeto está aí, é um livro lindo, é uma história maravilhosa. Escrevemos também na CBL, no Prêmio Jabuti, também não passou nem para a segunda fase, mas a gente enxerga que quem está do outro lado, aprovando, ou ali, como você disse, no poder estatal, talvez não tenha esse olhar. E na época eu questionei a secretaria, algumas pessoas lá nesse sentido. Vanessa, mas a maneira com que você escreveu o projeto estava muito focado em disciplina, que é o foco do DUM, né? Disciplina e organização. Então, estava remetendo até, inclusive, a gente está falando, questões políticas, sim. Essa polaridade que nós temos hoje, né? Essa aparelhagem de esquerda, direita, que ter disciplina é uma coisa que já remete a exército. E não, a disciplina ela é essencial para o desenvolvimento humano, para que a gente cresça, progrida em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, é um projeto que valeria, né, grandes notas, mas se a gente tivesse desistido? Então, isso é realmente, de fato, até um exemplo do que nós estamos discutindo aqui. A quem interessa tal tipo de cultura? Mas, então, essa questão do poder é que dá as notas. Então, não adianta, por exemplo, se você tinha um festival aonde começavam lá na Grécia, não existia festival. Quando começou a incomodar o poder, aí aparelharam. Criaram os festivais. Aí, criando os festivais, criaram as normas, criaram as premiações. Aí começou a ter o autor que era premiado, o que não era premiado, Então, essa estruturação já existia já desde a Grécia. O que a gente tem que fazer? É isso. Não deixar de participar, não. A gente tem um trabalho, vamos participar junto com todo mundo. Mas saber que não vai entrar na caixinha. O importante é você fazer fora da caixinha. Então, todos os projetos, a gente tem que pensar nisso. Unir as entidades, unir os grupos, unir os projetos como esse do Fórum, que é um projeto fantástico que está aí. Por quê? Com o Fórum, olha o teu movimento. Uma entidade, ela responde para o lugar que ela é. Certo? Você está falando do Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande. Você está falando da LAPG, por mais que a gente anda, o movimento nosso é próximo. Agora, um projeto como esse seu, Fórum, como esse projeto que está indo, olha o campo que vai ganhando e quanto que vai trazendo para dentro do processo. Né? E aí, vai se unindo às estruturas das entidades, só tem a crescer. E Augusto, essas categorias, do seu ponto de vista, são unidas hoje regionalmente? O quê? Os institutos históricos, as academias, você acredita que na nossa região, Baixada Santista, são entidades unidas? Olha, eu vou falar por mim no sentido, eu acho que vai muito de quem está vamos dizer assim, às vezes numa presidência, numa diretoria. Na gestão. Por exemplo, numa gestão. Porque as academias de letras estão se integrando.
Por exemplo, a Academia Santista, a LAPG, a Academia de São Vicente, a Academia de Peruíbe, de Itanhaém. Mas você que está puxando essa galera, né? Aí que eu estou falando. De repente, quando você começa a ter uma proposta que integra, que as pessoas não... É aquela coisa, o protagonismo ele tem que ser diluído. Ele não pode ser só uma base. Certo? Falar, não, só a entidade tal está fazendo. Não, as entidades estão fazendo. As pessoas se sentirem incluídas. Então, começa a criar uma força. As academias estão com uma proposta legal. Agora, os institutos, aí tem, por exemplo, um instituto que ele é muito aberto, é o de São Vicente, do Paulo Eduardo. Ele é uma pessoa que ele tem uma facilidade de conversar, de liderança, ampliar. Né? Então, o Instituto de Praia Grande e o de São Vicente estão se comunicando muito bem, né? Aí, de repente, tentar se aproximar mais do que de Santos aqui, que é esse que a gente ainda não tem aproximação. Sérgio Williams. Agora, você falou uma coisa que é intrigante, porque você falou, olha, desde o período da civilização grega, do auge da civilização grega, há um controle ou uma tentativa do controle estatal sobre a base da formação cultural e artística e filosófica, né? Eu sou obrigado a concordar em parte e, em parte, questionar essa narrativa, essa afirmação, mas eu acho que é bom para a gente botar isso na roda aqui, né? Pra gente, porque eu sempre comento aqui o seguinte, quando as grandes guerras aconteceram ao longo da história da humanidade, a primeira coisa que o país que invadia e vencia a guerra era procurar destruir o legado cultural daquela nação, né? Porque não bastava apenas matar os soldados, era preciso apagar a memória daquele povo, né? Tem um questionamento muito grande aí hoje sobre o sionismo, o antissemitismo e todas essas narrativas contra a cultura judaica, e muita gente odeia a cultura judaica, odeia o povo judeu, talvez exatamente por identificar nesse grupo, nessa comunidade, uma força muito grande que está, de certa forma, ligada às tradições do povo judeu. Todos os povos que têm uma base tradicional muito forte criam um sentimento de identidade. E esse sentimento de identidade tem uma relação direta com as suas raízes, com a sua ancestralidade. Então, hoje, quem é sionista e faz questão que o Estado de Israel esteja naquela região que está hoje do planeta, ali no Oriente Médio, onde está o Estado de Israel hoje, defende essa visão exatamente porque há uma tradição histórica para isso, né? Bom, onde eu quero chegar, Augusto? Eu acho que é difícil a gente separar até onde a tradição de uma comunidade influencia uma política estatal e quando essa política estatal influencia o comportamento de uma população. Eu acho que ela está o tempo todo, digamos assim, revezando na sua ascensão sobre aquilo. Mas eu tenho uma tendência a defender de que a visão do indivíduo não possa ser suprimida. Quando a Maria Luísa fala assim, olha, esse sentimento de identidade começa no bairro, eu compreendo o que ela quer dizer, porque a gente fala até no protagonismo cidadão, que as dimensões do protagonismo, elas ocorrem dessa forma, né? Do indivíduo para o grupo familiar, do grupo familiar para um grupo maior no bairro, do bairro para uma região, da região para a cidade, da cidade para um estado, do estado para um país, e aí você forma comunidades regionais espalhadas pelo planeta. Se a gente aniquila a capacidade do indivíduo de despertar a consciência dele para o sentido de existência, ele vive um indivíduo sem alma. Né? Ele vai se equiparar ao quê? A um sujeito animalesco, sei lá, uma coisa primitiva. Bom, estou fazendo uma palestra aqui para dizer o quê? Como a gente sai dessa armadilha. Eu entendi quando você falou que, caramba, não há aqui uma relação de política partidária. Mas vocês não temem que, a partir do momento que os institutos ousem enfrentar o status quo, eles se enfraqueçam? Ou isso pode ser o contrário, eles se fortalecem quando eles questionam uma narrativa pré-estabelecida? Eu acho que se houver uma união das entidades, entendeu? Acho que o problema principal é a união. Né? Porque, como diz a união, não é só açúcar, faz a força, né? Então, e eu acho que é justamente isso, quer dizer, quando você tem um grupo significativo, você tem força, né?
Então, eu acho que a união é fundamental, que a gente se una em torno de um ideal, de um propósito, de uma proposta, né? E tem aqui em todas as cidades, em Santos, Praia Grande, São Vicente, tem é riquíssimo de história, Mongaguá, quer dizer, tem história aqui esparramado pela Baixada inteira, né? Pelo Brasil inteiro. Nós temos aí, a história é magnífica, tem muita coisa para contar. Tem né? muita história, inclusive, antes do próprio período colonial. Justamente. Né? O pessoal tem falado muito do tal do caminho de Peaberu aí, que ia lá para... Tem muita coisa. Então, o que é fundamental é isso, que eu acho que essas entidades se unirem com essa proposta de resgatar essa memória, de construir essa história, de dar essa identidade para o povo, a gente vai ter uma nação fantástica, né? Porque a gente vê os povos orientais, que são fiéis às suas tradições, os japoneses, que são pessoas que se tornam uma nação forte. Eles fazem né? um equilíbrio, né? Porque... entre a tradição e o moderno. Esse que é o preserva o que é essencial e evolui. Não é uma exclusão. Mas na própria evolução, essa tradição é conservada porque as pessoas têm assim, elas têm propósito, elas têm dignidade, elas têm Você falou objetivo. uma palavra agora certo. que é fundamental, tradição. Qual é a tradição do povo brasileiro? E aí eu vou entrar aqui, já que o Augusto é psicanalista clínico, nós estamos num momento onde o nível de ansiedade tem aumentado muito nessa geração. Você acredita que isso se deva também a esse estado dos adolescentes, dos jovens de hoje, tentarem entender a si mesmo qual é a sua identidade e não conseguir compreender isso? Olha, só voltando um pouquinho e já integrando nessa sua pergunta, por exemplo, quando a gente fala de tradições, e principalmente na questão de cultura, quando um é invadido, quando você invade uma cultura, você é contaminado. Não tem como você sair ileso dela. Então você pode ver que todas as culturas elas criam uma transformação. Isso você vê Roma, quando você invade um povo, mas você vai destruir a memória das pessoas, mas você carrega aquilo também. Você traz para você. Nós temos aí a história indígena, você vê a escravidão, você vê aí várias histórias, por mais que você tenta eliminar, vamos dizer, ela acaba sobrepondo. Então não tem como destruir. Você se contamina. Não tem, essa é a maravilha da vida, né? Sempre algo aparece para que ela se renova. Então tem coisas hoje que a gente vive que são de tradições que tida como tradições já extintas, mas não existe, ela vai se transformando, né? Agora, nessa questão de hoje, o estímulo está sendo muito grande, estímulos vazios, onde você sai, você tem um monte de proposta, e uma coisa que eu achei interessante, uma pessoa falando sobre o tempo. O que acontece? A gente fala hoje, nossa, ontem o Natal foi esses dias, agora parece que já está sendo Natal novamente, o tempo está voando, o tempo continua sendo o mesmo. Mas o que está acontecendo com a gente? Os eventos históricos, as coisas que marcam. Porque você não marca o teu tempo pelo dia, pela hora, pelo segundo, pelo quando você acorda. Você marca teu tempo pelos eventos, aquilo que você participa, aquilo que você se envolve. Então você fala, nossa, você lembra que há 4 anos nós fizemos aquilo? Você lembra? O que está acontecendo hoje? Hoje a pessoa está numa roda que às vezes o tempo dela está fragmentadíssimo. Ela vai em 10 coisas hoje. Aí a mãe se pergunta para ela, o que você fez ontem? A pessoa não consegue nem falar o que ela fez, de tanto que ela fez. Isso, em termos de história, sequência, é fragmento total. É perda. Você está perdendo, certo? Você não está tendo tempo de vivenciar as coisas. Então, é melhor, às vezes, você dar uma recuada, você ter menos ali, fazer uma coisa menor. Ter mais estado de presença. Estado de presença e de memória, porque vai fechar aquilo lá, marcar, né? Vai abrir teu espaço de eventos na sua cabeça. Do que você pegar e fazer 1000 coisas durante o dia, milhões de coisas que aquilo vai sumir. Então, o seu tempo vai se fragmentando. Então, hoje... E aí começa a dar o quê? Você em angústia. Você fez 1000 coisas, mas ao mesmo tempo você não fez nada. Você não vivenciou nada, você não sentiu nada, você não teve prazer. É mais uma coisa. Acabei de fazer um bolo, não comi o bolo. Fiz o pastel, não comi o pastel. Fiz a bolacha, não comi. Fiz a torta, não... De repente, quando vai te dando uma ansiedade, uma angústia. Então, o que está faltando é isso. É a gente parar, diminuir, às vezes... fazer menos, mas com mais participação, mais vivência, mais tempo do que você fazer. Eu acredito que não seja só, mas um dos pontos que está fazendo uma grande questão da ansiedade e da angústia hoje nas pessoas é isso. Fazer muito e fazer nada. Pra você ter uma ideia, você está falando como eu sinto isso. Eu sempre usei muito filme e música para praticar a filosofia com os meus filhos, né?
E filme era muito comum, seja animação infantil, quanto filme de adolescente ou filme adulto, depois já adulto, obviamente não estou falando de pornô, estou falando de filme de pessoa adulta, né? E era muito comum usar essas ferramentas para fazer diálogos mais profundos com eles, né? E um filme era assunto para um final de semana inteiro. Cansei de fazer isso com eles, né? Então você fica ainda reverberando aquela história, desde que você tenha o chamado estado de presença, né? E parte do pressuposto de que você precisa estar envolvido com aquilo ali, né? Envolvido com aquela narrativa, com aquela história. E no começo a gente estava falando disso, né? Como a gente coloca uma contação de história, uma narração, num ambiente que as pessoas realmente possam se introduzir naquela emoção, né? Naquele sentimento que as pessoas estão assistindo. Nós estamos indo para o final, temos pouco tempo agora. Eu queria que vocês pudessem, antes da gente encerrar, que a gente só tem mais 6 minutos, falar um pouquinho das utopias de vocês, né? Porque nós estamos falando de um projeto que é uma ferramenta de educação, mas o que para vocês ainda está no campo da utopia, considerando que muita coisa vocês já estão conseguindo realizar? Olha, eu vejo assim que essa questão utópica, ela é muito relativa, porque a utopia ela vai quando uma coisa que ela vai se estendendo, distanciando, e às vezes é aquela eu prefiro não dá de psicanalista comigo aqui. Não, desmistificá-la. Tira ele agora, desmistificá-la. Não, traz o produtor aqui para mim. Mas é o produtor que está falando, né? Não é nem o psicanalista, é o produtor. Porque o que acontece? Se a gente colocar lá naquele vão da utopia, a gente não realiza. Por exemplo, isso que está acontecendo aqui agora, hoje, para mim é uma realização. Por quê? Temos um projeto, temos entidades envolvidas, temos artistas envolvidos, então de repente... Mas já foi utopia? Poderia ter sido, mas eu acho assim, que são trabalhos que estão sendo construídos, né? Então eu acho que assim, eu vivencio mais o tempo da construção, né? Essa questão, tem coisas que às vezes há um tempo atrás era improvável, talvez aí seria utopia, mas eu acho que as coisas vão caminhando e vão se realizando. Eu vejo assim da maneira mais positiva, não sei. Você também não quer falar de utopia? Né? Não, eu acho assim que a gente tem que ter fé, muita fé, né? E ter um propósito, né? E não desistir daquilo que você acredita. E acho que a minha busca maior é conseguir realização desses projetos, porque eu vejo assim a transformação que isso ocasiona nas pessoas, né? E isso acaba sendo, como eu digo, transformando as famílias, transformando o teu entorno, né? E então eu acho assim que, por mais que as coisas sejam utópicas, porque a gente esbarra nas questões políticas e várias coisas aí, eu acho que a gente tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que buscar os meios, né? E como nós comentamos que talvez na questão política isso esbarra em muitos obstáculos, a gente procurar talvez uma proximidade com a iniciativa privada, com as empresas que tenham uma ideologia, que pensem da mesma forma, que acreditem nesse propósito, né? E que apoiem e que abram portas para que isso aconteça. Eu acho que é meio por aí. Você? Utopia no campo da cultura, no campo da arte, eu creio que é mais difícil de nós conseguirmos mensurar, porque é muito cíclico, né? De tempo em tempo, aquela cultura vai mudando. Para mim, a utopia, a única coisa que existe é essa questão de acabar com o mal. Acho que isso nunca vai existir. Eu sou cristã, exceto aí, acho que, né? Se Jesus voltar, acabar com o mundo, enfim. Mas essa luta constante que nós estamos, inclusive de manter as tradições, vem disso, né? A gente, desde criança, vem essa luta. Não tinha lá nos desenhos animados o anjinho e o demoninho aqui assim, né? No pica-pau lá, enfim. Então, acho que a utopia é mais esse sentido mesmo, né? A gente sempre tem que estar tendo forças para lutar com aquilo que a gente acredita. E uma coisa interessante, a utopia é o alimento do artista. Quando você falou que você era o psicanalista, falando, não, era o artista.
Porque a utopia é o nosso elemento. Porque no momento que a gente perder que chegou aqui o vão, vamos trabalhar em outra área, vamos só psicanalizar, que é muito melhor. Não. A utopia está sempre renovando para a gente, porque enquanto você tem um parâmetro, né, você mira a Lua, né, mas a estrela, né, que está mais distante, né, mais distante, ou o Sol. Mas o importante é você se atirar, e depois você não vai chegar lá, mas o máximo que você alcançou já é um processo. Então, a utopia ela tem de existir para que a gente possa olhar o caminho e continuar, porque senão a gente se anula, né? Você se acomoda, você aceita aquilo que já existe, do jeito que está, entra no padrão. Então, talvez a utopia tenha essa função, ficar te perturbando todo o tempo, você buscar um pouquinho mais. Seria o coelho da Alice, né? O projeto do Fórum mesmo, em 2017, parecia utopia. E agora, para você, o que é, Sérgio? Ele ainda é, até porque o que eu idealizo, acho que dificilmente vai se concretizar. É algo muito distante do que é a realidade hoje. E talvez por isso eu tenha feito essa provocação. Porque eu imagino um projeto onde só o fato de você trazer o segmento cultural e turístico para dialogar. Eu andei falando com vários conventions bureau pelo Brasil e é unânime. Todos eles relatam para mim que não há diálogo nesses setores. Não há diálogo. Então, quando eu trago o projeto e eles veem que nós estamos fazendo, eles olham para minha cara como se eu fosse um marciano. Entendeu? Então, na verdade, meu nome é Sérgio França Utopia Coelho. Esse é o meu nome. Na verdade, eu tinha uma amiga minha que ela falava assim, o Sérgio é o inconformado. Era assim que ela me definia. Ele é o inconformado, porque tudo que eu me inconformo, eu tento... Mas é isso que o Augusto falou. A partir do momento que a gente se conformar com as coisas, acabou. Se a gente se conformar, nada mais é feito. Um dia alguém me falou, não lembro quem foi, vou lembrar quem é. Alguém falou assim, cara, você é um artista e não sabe. Quando ele viu eu narrando aí essas coisas que eu faço porque não tem quem faça, aí eu faço. Aí o cara falou, você é um artista. Mas você tem um sonho. É verdade, né? Enfim, antes de encerrar a produção, põe as fotos aí, vai ter o evento na semana que vem. Na semana que vem não, esse programa vai ao ar segunda-feira, na sexta-feira, dia 25. Vai ter evento na Praia Grande, olha lá. Não, aí a Academia de Letras e Arte de Praia Grande. Foi no aniversário de instalação 6 anos da Academia de Letras e Artes de Praia Grande. Tem mais uma foto aí. Aí está o Sidney França, lá atrás a presidente da Academia Santista, de Itanhaém, aqui a gente fala União das Entidades. Ali já está um pouco da prova disso. O Sérgio França, que é vice-presidente internacional do Eros Clube. O Sidney, depois eu xará. Estou olhando lá. Eu falei, o Sérgio França está lá também, não estou me vendo. É o Sidney. Cadê a outra Sônia foto, foi presidente. Próxima foto. Da academia ainda. O Filete, que faz parte da academia. Integração, a gente está falando de artista, ele é da nossa academia. Né? Academia Santista, Academia de Itanhaém. É o Guto ali, aquele cabelo? Sou eu. Aquele lá eu reconheci pela cabeleira ali, né? Maravilha. E tem uma foto, acho que também que eu mandei para a produção, que é essa foto do primeiro fórum, da Maria Marton, olha, aí, tá, que foto linda, hein? O Guto e o ator, né? O Chico que fez as duas cenas. Que interpretou o Benedito Calixto. Benedito Calixto, Anchieta, né? Depois. Uma noite maravilhosa aí nesse espetáculo aí. Foi quando nós conhecemos, né? Foi a primeira experiência. A Maria Luísa e o Augusto. Canal que foi apresentado pela Vanessa, que está aqui no estúdio com a gente. Bom, você tem um convite para fazer, né? Sim, o convite que é para você, Sérgio, comparecer no nosso evento. Não só comparecer, mas você vai fazer parte da nossa mesa, porque o Instituto Histórico e Geográfico e o Fórum Cultural tem tudo a ver e maravilha, nós vamos se integrar cada vez mais, tá bom? Honrado com esse convite aqui. A gente tá aí também, mas depois, aí até a Vanessa, se você depois coloca em você, vou te dar um PIN da nossa entidade, que é a Academia de Letras e Arte, onde sou presidente, estou presidente da academia e a Maria Luísa está secretária, né? E você será o amigo da LAPG. Maravilha. Tá? Aqui e só uma coisa, essa tecnologia que nós aqui foi inspiração do fórum. Que nós fomos lá em São Paulo. Esses botões dos animais, Embratur. Que é diferente desse aqui que tem que furar. Mas é o Ininha, né? Não fura. Aí a gente está falando, a LAPG é sem furo agora. Ela não dá furo. Não dá furo. Temos que evoluir sempre. Ficou preso aqui. Colocou isso, aí ele fica preso pela... Você colocou o Apuininha? Aí fechou. Aí fica, né? Então você, a partir de agora, você é um amigo da LAPG. Isso aqui
Eu vou postar aqui para você guardar o teu... Já vou É porque ficar senão aqui, ele oxida, se Ele- não guardar. já vou vestir aqui agora para Certo. poder fazer encerramento Que as aqui. duas entidades vão estar junto com você, pode ter certeza. Muito bom. Então, sexta-feira, na Câmara Municipal de Praia Grande, estaremos lá nesse evento aqui sensacional. Né? Terceiro Terceiro aniversário de instalação da entidade. Isso. Se realiza às 19 horas na Câmara Municipal de Praia Grande. E você vai fazer parte da mesa lá. Bom, muito honrado com isso, muito obrigado. Eu vou agradecer então ao Augusto Sarvan, né? Ele, Ao presidente Elcio Sterck, né, do Instituto Histórico e Geográfico, é importante, né? sim, vamos trazer ele aqui para fazer um Vai. programa com a gente também. O Augusto que é escritor, enfim, é psicanalista clínico, ele é também produtor cultural, ator, enfim, tem um currículo extenso aqui. A gente está com o tempo estourado, não vai dar para ler tudo. A Maria Luísa de Paiva Diniz, que também é professora, é pianista, coreógrafa, figurinista, escritora, poeta, historiadora, atriz, diretora teatral, enfim. Nossa. É maravilhosa como o Augusto aqui, os dois são incríveis. E a Vanessa Rajomes, que também é empresária, jornalista e produtora cultural, nossa conteudista aqui, nossa executiva do Fórum Brasil. Obrigado, Vanessa, obrigado, Maria Luísa. Eu Obrigado. que agradeço. E só quero dar um abraço aí, todos os membros da Academia de Letras e Arte Praia Grande que vão estar acompanhando aí, do Instituto Histórico e Geográfico também, aos nossos amigos aí, um abraço. É isso aí, eu quero encerrar esse programa então com uma frase de um cara chamado Benjamin Franklin, que tem tudo a ver com o programa de hoje, que ele disse o seguinte, né? Tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Muito obrigado pela participação e até a próxima semana.